Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Nesta videoaula a gente está dando continuidade à criação do nosso projeto e-commerce, né? Essa aqui é a aula 6. Lembrando pessoal que eu estou gravando esse vídeo aqui na parte da tarde, então pode ser que vocês escutem algum barulho aí de moto, caminhão passando. Geralmente eu gravo esses vídeos na parte da madrugada, mas como eu estou um pouco sem tempo para fazer essas gravações, então eu tô tendo que gravar na parte da tarde. Mas o importante é que tá saindo conteúdo. E é claro, se tiver alguma dúvida, alguma falta de entendimento de alguma coisa que eu estiver falando no projeto, estiver apresentando, pessoal, deixe nos comentários. Também quero fazer um alerta também, pessoal. Tem um sistema financeiro que a gente também tem aqui no canal. O script do sistema financeiro, eu fui alertado por um inscrito do canal que ele estava com algum problema. E aí eu percebi ontem, né, que realmente o script estava quebrado, né, estava com bug, e a gente corrigiu e atualizou esse script do sistema financeiro. Acredito, não sei se vocês já viram a videoaula do sistema financeiro, então também vou deixar aí na descrição a correção. Então, claro, se vocês pegarem algum erro que eu não peguei aqui na hora do desenvolvimento, pessoal, eu peço que por favor deixem nos comentários, né? Não deixe de falar, não deixe de comentar, porque toda vez eu leio todos os comentários, e quando é comentário de erro assim é bem bacana, porque às vezes não acontece comigo, mas acaba acontecendo com vocês. E não desiste não, pessoal, pode mandar mensagem que eu sempre respondo sim, e às vezes até entre em contato com alguns inscritos do canal, tá? Vamos começar a videoaula, pessoal. A videoaula aqui, vou pegar aqui, eu vou mostrar no YouTube o vídeo anterior da aula 5, somente para mostrar que eu vim aqui, né, no link aqui, e baixei o projeto da aula anterior, certo? Para a gente continuar essa videoaula, beleza? Essa videoaula, as ferramentas que a gente vai utilizar nela é o Visual Studio 2019, versão Community para estudo, e o Microsoft SQL Server Management Studio, a versão 18 também. Certo, pessoal? O nosso objetivo nessa videoaula é implementar a implementação das tabelas e colunas definidas na documentação. Então, como aqui eu estou dizendo mesmo no objetivo, né, a gente vai utilizar aquela documentação que a gente apresentou na primeira aula. Lembrando, pessoal, que nós estamos já na aula 6. Então, se você está chegando agora aqui, né, nesse vídeo, tem 6 aulas anteriores. É bem importante você assistir desde a primeira aula para saber do que o projeto se trata, né? E é claro, você quer aprender, né, no caso, como fazer essa arquitetura, como desenvolver, como chegar até elas final. Então, acompanha do início até o final, pega todos os vídeos e tenta fazer essa aplicação. Tenta digitar tudo que você está vendo, porque às vezes algumas coisas você olha, você não entende. Quando você vai digitar, quando você vai fazer, você vai entender mais ou menos do que se trata aquilo que a gente está implementando, certo? É uma arquitetura que não é tão simples de fazer, é bastante confusa também às vezes para quem não tem um certo entendimento. Então, às vezes você entende mais fazendo, desenvolvendo mesmo, do que às vezes somente olhando o vídeo. Então, a dica que eu deixo aí é para vocês tentarem desenvolver esse fonte, certo? Então, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio 2019, aqui. Que essa aqui é a mesma arquitetura que a gente utilizou, né? Que é o mesmo fonte que a gente utilizou na aula passada. A aula passada, o que a gente fez? A gente só fez a implementação, né? No caso do nosso nossa interface, né? Não, desculpa, da nossa infraestrutura, né? Com o nosso repositório aqui que a gente não tinha feito também, né? E aí a gente também fez a implementação da nossa Application User, e também nós fizemos uma das coisas principais do projeto, que é o Migration, né? A gente executou o Migration desse projeto. O que a gente vai fazer nesse projeto? A gente vai utilizar essa documentação aqui, certo? Também está no GitHub. Deixa eu passar aqui para a tela do lado, que é essa documentação que a gente vai utilizar, certo? A documentação de especificação de requisito do projeto e-commerce loja virtual. Por que a gente vai utilizar ela? A gente vai utilizar ela, eu vou descer aqui direto, né? Lembrando, pessoal, que na aula 1 a gente explicou já mais ou menos como funciona esse documentação, né? Nessa aula 1, nessa aula 6, né, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas tabelas, né, todas elas, implementar todas essas colunas e gerar o migration, né, dessas colunas aqui no banco de dados. Essa é a nossa tarefa, né, nessa videoaula, né, que a gente vai fazer. Então vamos lá, pessoal, mão na massa, né? Eu estou aqui com o meu projeto, deixa eu abrir ele aqui, né, tá aqui. Então vamos lá, a gente vai usar a documentação
para fazer. Eu vou deixar aqui, ó, a documentação aberta de um lado, eu vou tentar deixar a documentação aberta de um lado e o projeto aberto do outro lado, para ver se fica bacana, certo? Pessoal, deixa eu ver aqui. Opa, não vai expandir. Vou ver se fica bacana fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo arrastar ele um pouquinho para cá. Vou voltar aqui. Pronto, só para a gente conseguir visualizar as duas coisas. Não sei se vai ficar legal assim para todo mundo visualizar, pessoal. Só para mim conseguir visualizar aqui algumas colunas. Por exemplo, no caso, a gente vai criar todas essas colunas. Lembrando, pessoal, que no início do projeto, quando eu apresentei a aplicação, né, no caso essa documentação, eu avisei que algumas coisas poderiam não estar exatamente iguais estava nesse documento aqui, né? Algumas coisas realmente mudam durante o projeto. Então, o que eu decidi fazer? Não alterar, porque o que acontece? Quando a gente começa a criar, utilizar, né, customizar a tabela do ASP.NET Core, né, no caso, as tabelas do Identity, né, de gerenciamento de usuário, a gente consegue criar colunas novas. Porém, a gente também consegue alterar as colunas do banco de dados. Porém, eu não quis entrar nesse mérito de alterar as colunas padrão que são do próprio Identity que ele cria, certo? Se você vir aqui no Identity, que isso aqui é da Microsoft, tá, pessoal, essa classe. Se você entrar nessa classe aqui, dar um F12 nessa classe, depois dar um F12 aqui, ó, ele mostra mais ou menos algumas colunas que por default ele cria no banco. Você consegue alterar o nome dessas colunas para deixar mais um visual um pouco melhor. Porém, a gente não vai fazer isso nessa aula. Então, eu vou deixar ele criar as colunas que ele precisa criar lá e vou customizar algumas colunas novas. Então, aqui na aplicação do lado direito aqui, ó, eu vou clicar naquela classe que a gente criou, né? Application e User. Vou deixar um pouquinho maior aqui, ó, e vou implementar algumas colunas. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou implementar a coluna CPF aqui, certo? Ó, campo obrigatório. Então, vamos lá. String, aqui eu vou colocar CPF, aqui em cima eu vou colocar o nome da coluna. Pessoal, também me perguntaram esses dias por que eu coloco o nome da coluna aqui em cima. Na verdade, por que eu coloco esse nome aqui da coluna aqui em cima? Geralmente é para ficar um pouco mais fácil a visualização, digamos assim, da coluna na classe para o usuário. Quer ver? Pronto. Por exemplo, imagina que no banco está escrito assim. Se você quiser deixar essa coluna propriedade com um nome mais, digamos assim, um nome até melhor para visualizar o desenvolvedor, né? Só ele que vai ver o fonte. Então você pode criar a coluna no banco, vai ser criada dessa forma, certo? Só que, porém, a propriedade é dessa forma. Fica mais fácil. Imagina, porque eu sei que tem empresas que ela cria colunas com número, né? Eu não entendo porquê, mas tem algumas empresas que criam. Mas aí esse seria o jeito mais fácil de você mapear, né, digamos assim, as colunas, ficar mais visivelmente melhor, né? Beleza. Aí o CPF, pessoal, ele é de tamanho 50 char, né? Varchar. Então eu vou colocar aqui, ó, maxlen, opa. Aqui tem que fechar essa propriedade primeiro, né? Vamos Ctrl KD, opa. E aqui, aqui eu vou colocar um maxlen. O maxlen aqui a gente vai colocar de 50 posições. Exatamente igual que está ali na documentação para ele criar dessa forma para a gente, certo? Beleza, feito isso aqui, ele já está praticamente pronto. Agora vamos colocar o display que vai aparecer o nome da tela. O campo que vai aparecer lá na tela vai ser, deixa eu ver, display, name, e o name vai ser CPF. Pronto. Isso aqui é mais para ficar mais facilmente para a gente visualizar lá na tela. Isso aqui vai o que vai aparecer lá na tela do usuário. Isso aqui é a coluna do banco. Isso aqui é as nossas propriedades. Pessoal, para não ficar o vídeo tão longo assim, é claro que eu já fiz esse projeto, já fiz algumas colunas. Eu só fiz a primeira aqui para mostrar como a gente tem que fazer. Então, por exemplo, agora a próxima seria a coluna idade. O ID, pessoal, eu não vou implementar aqui porque a tabela do ASP.NET Core ela já cria um ID. Então, a gente não vai implementar ela aqui. Então, beleza.
Aí a próxima seria a coluna aqui, ó, no documento, ó, a coluna ID, idade, né? Então vamos criar a coluna idade no mesmo padrão que a gente criou o CPF. Eu vou colar aqui, é claro que eu já tenho pronta, né? Idade, description, idade, o tamanho eu não vou colocar porque é inteiro, certo? Então ele vai colocar lá um int 32, lá um inteiro e beleza. O próximo seria o nome, e é a mesma coisa a gente vai fazer, certo? O outro seria o CEP, né? A mesma coisa. Ó, pode ver que o nome já tem max len aqui, ó, tá? Ó, 255, da mesma forma que a gente fez aqui no documento, ó, tá vendo? Aqui, pronto. Agora aqui embaixo também o CEP e aí por diante, pessoal, endereço, tal. Eu vou copiar todas aí que eu já tenho aqui, né? Para ficar um pouco mais rápido, certo? Eu vou colar aqui todas. Ó. Então eu vou deixar um pouco menor só para visualizar tudo que a gente criou. Todas as colunas. Essas colunas que a gente criou, certo? É referente às colunas que a gente tinha definido. Na verdade, opa, calma aí. A gente tinha definido essas colunas aqui no relatório. No relatório não, na documentação. Então aqui, ó, estão todas as colunas que a gente definiu. Na verdade, só faltou o estado aqui, né? O estado não, desculpa, o tipo, né? Que faltou. Por que que eu não criei o tipo aqui? Porque, ó, deixa eu aumentar aqui a documentação. Porque o tipo, ele tem tipo administrador e tipo comum. Geralmente, quando é assim, eu crio um enum para identificar melhor, para ficar mais fácil para o desenvolvedor identificar quais são os tipos que irão ter nessa tabela. Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, eu vou abrir aqui o projeto para ficar um pouquinho diferente e vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui na entidades mesmo, vou clicar com o botão direito, eu vou criar uma pastinha aqui. Essa pastinha vai se chamar enums, certo? E aí dentro dessa pastinha, eu vou criar uma classe aqui que vai se chamar tipo usuário, certo? Porque aqui no documentação aqui, ó, deixa eu mostrar, na documentação aqui, essa coluna aqui, ó, tipo, ela é tipo usuário. Que tipo usuário é? Ele é um administrador ou é um usuário comum? Certo? É claro que o administrador ele vai ter outras funcionalidades diferentes. Então eu vou criar um enum aqui para gerenciar isso, certo? Vou vir aqui, classe. O nome da classe eu vou colocar tipo usuário, certo? Tipo usuário. Agora, deixa eu ver, clicar aqui. Eu vou vir aqui, vou colocar um public enum, certo? Aí esse tipo usuário, ele vai ter dois tipos de usuário, na verdade, né? Ele vai ser o administrador e o comum. Então, o administrador vai ser igual a 1 e o comum... E o comum, ele vai ser igual a 2, certo? Então, certo, pronto. Agora eu vou voltar na entidade lá que a gente estava criando, certo? E vou criar a última coluna nossa. Eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar essa coluna, esse cara aqui mesmo, certo? Eu vou vir aqui e vou alterar, vou pegar o tipo aqui, ó, o enum, e vou colocar ele aqui, ó, no tipo da propriedade, vai ser um tipo enum. Aqui ela vai ser tipo, certo? Na descrição, tipo, dá um contraponto aqui para ele carregar a referência que a gente criou lá agora do enum, certo? E aqui em cima vai ser a coluna que está definida lá na documentação, que é essa aqui, certo? Tipo, vamos copiar aqui e vamos colar lá. Aqui, tipo, pronto. Isso aqui a gente já fez, certo? A gente já fez todo toda a tabela de usuário, todos os campos adicionais que a gente quer que esse usuário ele tenha na hora do cadastro dele, certo? Então, na hora do cadastro dele vai ter todos esses campos adicionais aqui que a gente necessita dele. Beleza, pronto. Essa parte já está, na teoria, ela já está pronta. Agora a gente vai passar para outra tabela aqui, ó. Deixa eu ver aqui na documentação. Se a gente for na documentação, tem uma tabela que chama tabela produto, né? Que foi a tabela que a gente viu ela na aula passada também. Então vamos na tabela produto. A tabela produto a gente vai fazer a mesma coisa dela, tá, pessoal? Vamos aqui na tabela produto. Tabela produto já tem algumas coisas aqui definidas, certo? A gente criou o ID, né?
o nome, o valor e o estado. Agora vamos ver o que falta dessa tabela a gente criar. A gente parou no estados, né? A gente parou aqui. Então, o que a gente vai ter que criar dessa tabela vai ser, por exemplo, a observação, quantidade de estoque, o ID do usuário, que vai ser relacionado ao produto, ao usuário que criou o produto, o estado do produto, a data de cadastro e a data de alteração, certo? E é naquele mesmo padrão, não vai mudar muita coisa, certo? Então, após o estado aqui, na verdade, após o nome, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome para ficar um pouco mais rápido. E vou fazer o seguinte, qual é a próxima aqui na documentação depois do nome? É a descrição. Então vou vir aqui, vou copiar a descrição, certo? Vamos colar, a descrição aqui. Deixa eu colocar assim, fica melhor. Descrição aqui. Descrição e aqui descrição, pronto. E assim por diante. Porém, na descrição aqui, pessoal, também temos a quantidade, né, de caracteres que a gente vai ter na descrição. Por exemplo, o nome é 255, a descrição é 150. Então a gente vai voltar lá e vai fazer essa mesma coisa. O nome MaxLen aqui em cima, né, a gente vai colocar a propriedade MaxLen, que vai ser de 255, certo? E a descrição nossa aqui, ó, ela tá de MaxLen de 150. Lembrando que isso aqui é o tamanho da coluna que ele vai criar no SQL lá pra gente quando a gente executar o migration, certo? Beleza, o valor é inteiro, a gente não vai colocar nada no valor, porém antes do valor tem também mais outras colunas aqui, né? Ó, antes do valor tem observação, então vamos criar a coluna observação lá. Como eu já tenho ela pronta, eu vou copiar para cá, certo? Observação, pessoal, ele vai ter 2.000 linhas, né? 2.000 caracteres. Você vai conseguir colocar na observação. É claro, né? Para observação você colocar a descrição do produto, tudo que o produto tem, observações do produto. Por exemplo, o Mercado Livre tem uma observação gigantesca lá que você pode colocar para o usuário quando entrar lá no Mercado Livre saber tudo que tem o seu produto. Então seria mais ou menos isso. É até pequena para uma descrição, mas a gente vai deixar assim por enquanto, certo? Aí aqui está estado, né? Então valor e depois estado. Só que lá no caso de uso, lá ó, ele está falando que é valor e depois quantidade estoque. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar a quantidade do estoque. Lembrando, pessoal, que essa documentação também dá para baixar lá via GitHub, tá? Aqui, quantidade de estoque. Depois da quantidade de estoque, a gente vai ter também, deixa eu ver, o ID usuário. O ID usuário vai ser algo interessante que a gente vai fazer um foreign key com a tabela usando o entity aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar primeiro, aos poucos aqui, ó, display, certo? O nosso display, ele vai ter usuário, certo? Deixa eu ver, é name, né? Desculpa. Name. Também ele vai ter a nossa foreign key. A nossa foreign key vai ser a nossa tabela application users. Que tabela é essa? É essa tabela aqui, ó, certo? Então vai ser application users, nossa foreign key, certo? Application users, a ordem dela, a ordem da coluna vai ser 1, column, order 1. E aí aqui agora eu vou definir o campo, né? O campo vai ser a propriedade user ID. Pessoal, coloca o nome dessa mesma propriedade, que é a propriedade que é utilizada pelo ASP.NET Core lá, para a gente não ter problemas nessa aplicação. E aqui embaixo a gente vai criar um public virtual desse cara aqui, ó, ele que vai ligar o nosso foreign key, tá? Pessoal, se vocês não sabiam, se vocês nunca viram a forma que cria um join, né, com uma tabela aqui, um foreign key com uma tabela relacionada, criar tabelas relacionadas pelo entity, pessoal, é legal que vocês consultem a documentação da Microsoft, certo? Eu não vou entrar a fundo nesse requisito, porque também vai ficar muito demorada a aula, né, pessoal? Aí aqui public virtual
Opa, aqui tá errado. Public virtual. Aí aqui a gente vai colocar o nome da tabela, application user e set. Pronto. Feito isso, beleza. Aqui a gente já fez o relacionamento da tabela, né? Da tabela produto com a tabela usuário. Aqui está feito. Tanto é que quando a gente criar no banco, executar o migration, a gente vai dar uma olhada para ver do jeito que ele criou esse relacionamento lá, certo? Aí aqui tem a tabela estado e daí por diante eu acho que tem a data de cadastro e a data de alteração. Deixa eu ver. É isso mesmo, data de cadastro e data de alteração. Eu tenho as minhas colunas aqui já criadas como exemplo, para não precisar ficar digitando agora, mas é da mesma forma, ó, certo? A data não tem max len, tipo data e só, certo? Pronto, feito isso a gente já terminou a nossa tabela também produto, certo? Já está finalizada aqui. Agora tem uma outra tabela aqui na documentação que chama tabela compra usuário, certo? A gente também vai criar essa tabela aqui também, certo? Vamos vir aqui na nossa aplicação aqui, vamos vir aqui na nossa aplicação do lado esquerdo aqui, vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Aqui em entities novamente, clicar com o botão direito, adicionar, aí vamos adicionar uma classe, essa classe vai se chamar compra usuário. Aqui essa tabela vai ficar todas as compras dos usuários do portal e o status dessa compra que ele fez, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer vai herdar notifiers dele, né? Que essa notifiers nada mais é do que aquela nossa objeto que a gente vai utilizar para retornar, né, as nossas notificações do nosso domínio, certo? Então vamos lá. A gente vai vir aqui, vou herdar notifiers, dar um Ctrl ponto para ele receber a herança dela. Vamos colocar aqui em cima, né, no caso o nome da tabela, que seria esse nome aqui em cima, né, ó, tabela compra usuário, a gente vai colocar aqui em cima, certo? Deixa eu copiar aqui também para ser mais rápido. Pronto, Ctrl ponto, certo? Agora também todas as colunas da mesma forma que a gente fez, certo? Eu vou copiar aqui a coluna ID, que deve ser a primeira coluna lá, ó, seria somente ID, né? A coluna ID dele, custom. A mesmo jeito, ó, tá vendo aqui, pessoal? Fiz do mesmo jeito. O display dela também, caso a gente precise utilizar. Aqui, ó, aí deixa eu dar um contraponto aqui para ele adicionar a referência. Aí caso a gente precise utilizar o display, né? Se a gente não precisar, tudo bem. Aqui embaixo a gente fazia aquele mesmo esquema, certo, pessoal? A gente vai fazer o foreign key com a tabela de usuários, ó, que é o ID do usuário aqui, certo? Então a gente vai fazer do mesmo esquema, eu vou copiar também, pessoal, para aí ficar mais rápido, não adianta. Senão os vídeos ficam muito compridos, né? Tabela produto, nome, né, que vai aparecer caso a gente monte alguma tela para ela. Não vai ter, né, telas para esse cara aqui, compra usuário. Aí vai ter também foreign key usuário, né? Que foreign key é o nome da nossa tabela que a gente vai linkar, né? Que vai ter um foreign key com a tabela. Então as compras do usuário, ela tem um foreign key com o ID do produto. Não existe compra do produto se não existir o produto em si, certo? Aqui a gente coloca a coluna que vai criar no banco, né? Pra gente, digamos, a coluna relacionada vai ser o ID do produto. E aqui a nossa virtual, né? A nossa tabela virtual que vai fazer esse foreign key com a tabela compra do usuário, certo? O restante das colunas da mesma forma, porém, eu vou criar uma coluna aqui estado, que aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui na documentação tem uma coluna que chama estado, porém, deixa eu tentar aumentar a documentação aqui, ó. Aqui, ó, no default tem alguns estados que essa coluna ela vai estar, tipo 1 vai ser produto no carrinho, 2 produto comprado, 3 produto em preparação e assim por diante. A gente também vai montar um enum também para gerenciar esses caras para ficar mais fácil claramente para o desenvolvedor, né, ou para os desenvolvedores que forem atuar no projeto. Então aqui eu vou criar uma propriedade. Essa propriedade vai chamar estado. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Aqui agora eu vou criar um outro enum dentro dessa pasta, adicionar aqui uma classe. Esse enum vai se chamar estado compra e enum estado compra, certo?
Agora, nesse enum estado compra, vou colocar aqui public, aqui eu vou colocar enum, pronto, tá, aqui eu coloquei com E maiúsculo, é E minúsculo, enum. Agora aqui eu vou copiar também, pessoal, porque senão vai ficar muito grande, né? Ó, todos os estados que a gente vai ter. É claro que o enum ele significa o inteiro lá para nossa tabela, né? Então, todos os estados que a gente colocou aqui no nosso documento de especificação, certo? Aqui todos os estados eu fiz um enum e coloquei aqui. Agora, esse cara aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na tabela de compras do usuário. Deixa eu deixar um pouquinho maior a tela. Pronto. Aqui na tabela compra de usuários, a gente vai vir aqui, vai colocar no lugar do ID esse enum. Vamos dar um Ctrl ponto aqui para ele adicionar a referência dele aqui, certo? Depois disso, agora a gente vai colocar só as duas colunas aqui em cima, certo? Que nada mais é do que a coluna, né? E a descrição dela, caso tenha tela para mostrar. Então, esse usuário aqui, nada mais é do que esse cara que está aqui, certo? Essa coluna. A gente copia ela e cola aqui. Agora, tá faltando aqui mais duas colunas, que é a quantidade, né, do produto que o usuário vai criar, e a outra foreign key, que é a foreign key de usuário também, certo? Por quê? Para você saber qual produto o usuário comprou, tem que ter o usuário que comprou esse produto, certo? Então vamos lá. A gente vai criar primeiro essa coluna anterior, né? Com a quantidade do produto que o usuário comprou, e depois vamos criar o relacionamento do usuário em si, né? Que na verdade exatamente é igual à tabela que nós criamos de produto aqui, ó, né? Exatamente igual esse cara aqui, ó. A gente pode até pegar aqui, copiar esse cara do mesmo jeito que está aqui e colar lá na compras do usuário. Pronto, exatamente assim, não muda nada, que é o mesmo relacionamento que ele vai fazer. Pronto, aqui finalizou também a nossa tabela de compras do usuário. Então o que a gente fez? Implementou todos os nomes dessas tabelas. Desculpa, todas as colunas dessas tabelas e as tabelas e o nome das tabelas também, que irão ser criadas no banco de dados. Pessoal, essas aulas são aulas bem importantes porque é a aula onde está começando a nascer o projeto, onde está nascendo as tabelas. A arquitetura do projeto, ela começa pelas camadas que o projeto vai ter e também depois pelas colunas, né? Pelo o gerenciamento, na verdade, o banco de dados da aplicação. Eu vou mostrar aqui o documento para vocês verem que, deixa eu ver se aqui na parte de cima ele mostra o relacionamento que elas têm. Então, o usuário, ele tem relacionamento com a tabela de produto, porque um usuário pode criar vários produtos, certo? E também o usuário também, o usuário ele pode cadastrar, né, vários produtos. E também o usuário pode comprar vários produtos. E a tabela de compra de produto, ela tem que ter um foreign key com a tabela de produtos, para saber que, digamos assim, aquele produto existe, né? Não existe a compra de um produto se esse produto não existir na tabela de produtos em si, certo? Então, a gente criou todas essas tabelas, as 3 tabelas que a gente definiu, certo? Por enquanto nessa fase 1, e nós implementamos todas essas colunas lá, certo? Vou mostrar aqui o projeto de novo, né? Vou passar em todas os objetos que nós criamos. Aqui na tabela de Identity, né, do ASP.NET Core, a gente customizou, criou algumas colunas a mais, aquelas que estavam lá, certo? No nosso documento, criamos o enum aqui também. Aí depois a gente foi para a tabela Produtos, criamos também algumas outras colunas que faltavam, né? Todas as colunas a gente implementou. E agora na tabela compra do usuário foi a mesma coisa. Criamos o objeto, né, que é a nossa classe, definimos, né, colocamos o nome da nossa tabela, o nome das nossas colunas que o Identity vai criar. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou acessar o meu SQL para dropar aquela base que a gente criou na primeira aula. Por quê? A gente vai executar o migration agora do zero, digamos assim, certo? Porque a gente não está utilizando essa base ainda.
Então vamos limpar tudo lá e executar tudo do zero. Então vou abrir aqui meu SQL. Pronto, está aqui, ó. Deixa eu conectar aqui no SQL. Pronto, conectou aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é dropar o banco, né, que a gente criou na aula passada. É esse aqui, né, ó, DDD e-commerce. Vamos dropar ele, vou vir aqui, ó, excluir o banco, certo? Vou selecionar aqui essa opção fechar as conexões existentes, se houver, né, conexões existentes. Pronto, beleza. Já vou atualizar aqui, o banco já desapareceu. Já dropamos o banco. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada aqui. Eu vou fechar tudo, certo, pessoal? Para ficar bem mais clean a tela, certo? Eu vou vir aqui, gerenciador, né? Vou vir por aqui. Sei que tem outras formas de se chegar no gerenciador de pacotes aqui, certo? Opa, foi? Beleza. Vou selecionar aqui, ó, no projeto padrão infraestrutura, que é o nosso projeto que tem a nossa contexto. Beleza. Antes eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no gerenciador de soluções, vou vir aqui na infra, certo? Vou vir aqui no migration e vou deletar esses caras, certo? Eu vou deletar esse migration, vou deletar esse aqui, ó, context base model snapshot. Esse cara, vamos deletar ele e eu vou buildar, vou salvar o projeto, né? E vou buildar tudo novamente. Vou dar um rebuild aqui, na verdade, né? Rebuild ele deleta, para quem não sabe, ele deleta todas as DLLs e faz o rebuild novamente. É a mesma coisa que um clean e buildar, entendeu? O projeto ele faz. Só aguardar aqui o build. Ele está finalizando aqui. Está finalizando já o build. Tá demorando um pouquinho. Pessoal, lembrando, pessoal, se tiverem problemas diferentes desses, revisem o vídeo, vê se está faltando fazer alguma coisa. Se você revisou, já está tudo beleza e não está compilando, está dando algum tipo de erro, ó, baixa o projeto, né? Esse projeto que eu também vou deixar aqui na descrição, o link para vocês baixarem do GitHub, vê se o projeto está a mesma coisa, certo? Se não der certo, deixa nos comentários que eu entre em contato com vocês para a gente solucionar esses erros. O importante aqui, pessoal, é todo mundo entender e conseguir fazer. Aquelas pessoas que querem fazer, falar assim, poxa, eu quero fazer esse projeto. E conseguir fazer esse que vai ser o mais importante. Que é um ganho, né? É uma experiência isso aqui. Legal, compilou tudo, certo? Então agora a gente vai vir aqui no console. Vamos colocar esse comando, que é o add migration inicial create contexto base, que é o nosso contexto. E vou executar esse cara aqui, certo? Ele vai começar a dar um build, ele vai dar um build na aplicação, né? O que ele faz, certo? E depois ele vai tentar já deixar todos os arquivos que a gente deletou aqui, deixa eu ver se dá para abrir. Aqui, os arquivos que a gente deletou aqui no Migration, ele vai recriar esses arquivos novamente para a gente. Deixa eu ver se ele vai deixar a gente visualizar aqui, porque tá um pouquinho lento, porque ele tá buildando, certo? Vamos ver se ele vai já criar esses caras. Ele vai dar esses erros aqui porque são erros que eu não defini algumas coisas lá, tá? Algumas propriedades lá, nomes, tal. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque ele vai funcionar desse jeito, não tem problema. É só um alerta que ele fala. E aí, beleza, pessoal. Aqui, ó, se você for ver, ele já conseguiu. Opa, se você for ver, ele já conseguiu criar aqui, ó, na migration, na pasta migration, ele criou novamente tudo que a gente precisa, certo? Aqui, ó, se você for ver, olha no migration que ele fez, ó, já criou as nossas colunas, certo? Ó, a coluna tipo é um enum lá, só que aí ele coloca, ó, um int e todas as outras colunas que a gente necessita no projeto, por exemplo, quer ver, ó, a coluna customizada produto, ele já criou tudo, certo? Com as mesmas colunas, ó, tá vendo? Ó, pode ver que a gente colocou uma descrição lá e ele cria a coluna exatamente como a gente criou naquele column lá que a gente coloca em cima. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para ficar mais fácil, ó. Tabela produto, olha a tabela nome aqui, ó. A coluna nome, PRD nome. Aqui na produto, ó o que ele faz, ó. Ele pega esse cara aqui em cima para criar a coluna lá no banco e esse cara aqui é para você usar na aplicação. Beleza? Para ficar, digamos assim, aqui imagina que aqui é um nome totalmente confuso, né?
e aqui é um nome mais simples para o desenvolvedor conseguir se achar. Beleza, ele já criou o migration aqui, pessoal, não vou nem entrar também tanto no detalhe do migration, porque ele já cria aqui, ó, todas as nossas index e tal. Pessoal, para você que tem também curiosidade para saber como criar index, como fazer essas coisas, já pode ver que o Migration ele já cria alguns índices para você. Porém, aqui em cima na tabela eu também não vou entrar a fundo nesse assunto, mas você consegue definir algumas coisas que você quer nessas colunas aqui em cima, certo, pessoal? Criando por aqui, você consegue gerenciar seu banco totalmente, somente pela aplicação, beleza? Então, aqui, ó, pode ver que ele já criou algumas coisas que a gente precisa, ó, necessita. E já criou tudo automático para a gente, certo? Isso é mais para criar. Não quer dizer que você criando na mão, digamos, utilizando o Mapper, está errado. Não que está errado, mas ele tenta agilizar o processo para você focar mais o que? No negócio da sua aplicação. Beleza? Joia? Então vamos lá. Já criou tudo, agora não vamos perder mais tempo. Vamos criar o nosso banco. Vamos aqui de novo para o nosso console. Agora eu vou executar o update, vou referenciar também o meu contexto, que é update database traço context, com espacinho aqui, depois mais um espacinho aqui, depois do context base, que é o nosso contexto, e vou executar. Agora ele vai buildar novamente o projeto para ele criar essas tabelas, tudo no banco de dados, certo? E a gente finaliza a nossa aula por aqui para ela não ficar muito grande e muito cansativa, apesar que já está quase nos 40 minutos de aula, certo? Então vamos lá. Ó, ele já buildou. Agora o que ele está fazendo? Também deu aquele alert, mas ele já está criando aqui tudo no banco. Ó, esse processo aqui, o que ele está fazendo? Ele já está executando esse script aqui, ó, o create inicial, já lá no nosso SQL, certo? E eu acredito que vai ser, por enquanto, o último, né? Pronto, Doni, já finalizou. Agora eu vou voltar lá no nosso SQL aqui, ó, e vamos dar um update aqui para ver se aparece ela. O update aqui. Lembrando, pessoal, para entender essa aula do início até o final, é bom que a gente pegue Deus da primeira aula, Deus da documentação, para entender do que se trata. Beleza. Vamos só conferir se ele criou todas as nossas tabelas e as nossas colunas certinho, certo? Então, beleza. O ASP.NET, ele criou aqui, ó, tá vendo? Ó, as nossas colunas, certo? Ó, todas as nossas colunas. E criou a tabela produto, ó, tá vendo? Só que faltou uma tabela. Faltou uma tabela ele criar. Na verdade, por que faltou? A gente criou uma tabela nova aqui, certo? Que deixa eu mostrar. E é até bom acontecer isso, porque também nem tudo vai dar 100% certo toda hora. Então, o que acontece? A gente criou a tabela compras usuário, certo? Porém, para que o contexto consiga criar essa tabela, verificar se já existe no banco ou não existe criar, a gente tem que definir ela no nosso contexto, certo? Que seria aqui, vamos no projeto de infraestrutura e contexto. A gente tem que definir ela aqui dentro, senão ele não vai criar. Então, vamos lá, public dp7. Pronto, feito isso aqui, beleza. Ele já vai criar. Só que aí a gente tem que repetir todo o processo. Eu vou vir aqui, vou excluir esse cara. Foi erro meu, é claro, né? Esqueci de criar esse cara. Vou vir aqui de novo e deletar esse cara aqui. Opa, snapshot, beleza. Não tem problema. Vamos buildar o projeto. Vamos dar um rebuild no projeto novamente. Enquanto ele dá o rebuild, a gente volta no SQL e vamos dropar a base de novo. Ele criar tudo certinho pra gente, certo? Como não tem dados nenhum, então não tem problema você dropar. Mas o migration ele serve para você evitar dropar a base, que ele vai lá e cria as coisas que você quer alterar, remover e entre aspas, a estrutura do nosso banco, certo? Como não tem dados nenhum, não tem problema nenhum a gente dropar a base. Então ele já veio aqui, dropou a base, certo? Tem bastante bancos aqui nessa minha máquina, né? São bancos de aulas passadas, beleza, já deletou. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, já buildou, certo? Vamos voltar lá na ferramentas aqui, ó, Nugget, console. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, adicionar o migration, certo? Ele vai fazer a mesma coisa, vai buildar. Depois do build, né? Depois de ele executar todo o build aqui, a gente vai fazer o nosso... Olha lá, ó,
A gente vai fazer o nosso update. Se você não definir, pessoal, a sua tabela aqui no seu contexto, ela não vai ser criada no banco, porque o contexto é esse DB7 que fala para o banco de dados assim, ó, essa tabela eu necessito que você crie ela no banco. Beleza, ele já criou todo o nosso esquema aqui. Eu vou só conferir para ver se ele criou a nossa tabela aqui também. Eu não tinha conferido, certo? Na teoria a gente não precisa conferir, né? Porque ele já vai criar. Aqui, ó, compra usuário, ele já mostrou aqui para mim, certo? Já todos os foreign key, ó, o index, tudo certinho ele já criou, certo? Agora eu vou executar o nosso update database contexto. Esse cara que executa o comando lá no banco para criar a database, certo? E criar também todas as tabelas relacionadas ao projeto que está definida no DB7 dentro do nosso contexto lá. Já buildou com sucesso, ele sempre faz isso, é claro, né? Tá certo. Dá um build em todo o projeto. Aí ele vai dar esse alert aqui, que falta definir lá. Pode ser que depois a gente conserte isso para parar esse alert aqui, certo? Mas o objetivo não é isso. O objetivo é mostrar esse projeto funcionando. Isso não vai impedir que o projeto funcione, tá? Done, pronto. Agora vamos lá no SQL de novo aqui, ó. Vou dar atualizar aqui um refresh. Pronto, já apareceu. Agora vamos verificar se ele criou realmente agora todas as nossas tabelas, certo? As tabelas do Identity ele criou todas normalmente, certo? E agora também a nossa tabela de compra usuário também ele criou normalmente. Vamos ver as colunas? Ó, as colunas que a gente definiu. Tudo certinho, certo? Aqui também as colunas que a gente definiu, certo? Tudo certinho, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Eu acredito que é isso. Deixa eu ver. Varchar, tal. É isso. Beleza, ele criou tudo certinho. Tem algumas colunas aqui que ele não criou com padrão, porque a gente não colocou, na verdade, lá o padrão que era para ele criar, né? Lá em cima, lá o padrão que era para ele criar. Só que eu não vou fazer isso nessa videoaula, certo? Senão essa videoaula vai ficar muito grande. Mas o interessante é que a gente conseguiu criar tudo. Na tabela de usuário, todas as tabelas que tiver ASP.NET na frente são as tabelas com o ASP.NET Core ele cria automaticamente. Se eu der um select aqui nessa tabela, ó, vocês vão ver que estão todas as nossas colunas e mais as colunas padrões que o ASP.NET Core ele já cria já pra gente, o Identity, né? No caso ele já cria elas pra gente, ó. Então tá vendo? Ó, todas as colunas que a gente customizou e mais as colunas padrões que tem lá, ó. Tá vendo? Ficou meio estranho assim, mas tem como alterar esses nomes, só que eu não vou entrar no mérito porque tem algumas configurações a mais que a gente tem que fazer e o vídeo vai ficar e as aulas vão ficar muito demoradas, a gente nunca vai terminar esse projeto, certo, pessoal? Pessoal, eu agradeço a todos que acompanharam até o final do projeto, lembrando que eu vou deixar esse projeto, essa aula 6, esse projeto que a gente desenvolveu na aula 6 no GitHub, todos os projetos que a gente fez em cada aula está no GitHub passo a passo. Importante que você tente fazer para você entender e aprender, certo? Qualquer dúvida, qualquer erro que der diferente, tenta comparar os projetos. Se for um erro que não aconteceu em aula, pode deixar nos comentários que eu sempre leio e respondo os comentários, certo, pessoal? Agradeço a todos que assistiram até o final e até a próxima aula. Tchau, tchau.